Olá pessoal, muito bem-vindos. Mais uma aula que nós vamos discutir agora, relações de gênero e patriarcado na, na disciplina, que é ofertada na ementa do programa de pós-graduação em trabalho social com famílias. Espero que a gente possa fazer algumas discussões em torno dos campos teóricos, do processo histórico, do processo de lutas que nós vemos consolidando na nossa trajetória social brasileira, enquanto um movimento de busca por justiça social, por equidade, por seres humanos livres. Então, nós vamos trabalhar com uma linha que atua no campo das discussões de gênero e a importância que se dá dessa compreensão do espaço de gênero nas políticas públicas, inclusive considerando o trabalho social com famílias, que é um objeto de grande interesse nosso nas políticas de assistência social, nas políticas de saúde, educação, nas políticas de base, onde nós temos hoje majoritariamente uma população feminina que acessa essas políticas, e nós precisamos então ter a dimensão interventiva, de como acolher, como operar o campo das garantias de direitos, como compreender o fenômeno do feminino. E o fenômeno do feminino, ele tem as suas raízes históricas, em lutas que são muito antigas, e não é um discurso recente. Nós temos alguns populares e senso comum dizendo que isso é interesse de mulheres amélias que querem manter, e tem uns discursos cheios de cargas de preconceito e discriminação, que é exatamente a ausência da informação sobre o que significa de fato, lutas feministas, lutas pró-feministas, e é um pouco nesse lugar que nós vamos conversar hoje. Pensando que nós temos distribuídas as nossas pautas em algumas videoaulas, nós vamos pensar estrategicamente sobre os temas que nós vamos abordar. Eu encaminhei o material para vocês, auxiliador, que vai complementar as discussões hoje com as literaturas. Escolhi algumas pessoas e uns personagens muito importantes que vão trabalhar conosco as discussões. Então, contextualizando, eu atuo com discussões de gênero no campo da Faculdade de Medicina, no programa de pós-graduação em promoção da saúde e prevenção à violência. A minha dissertação ela vai discutir as representações sociais de mulheres em situação de rua sobre o fenômeno da violência. Então, a gente vai trabalhar um pouco as questões que são afetas às vivências subjetivas, ao processo de compreensão de mundo, às formas de sentir, pensar e agir das mulheres que estão em situação de rua. E essa pesquisa ela traz alguns elementos importantes para nós pensarmos no campo das políticas sociais, que as estratégias que são consolidadas, grande parte não são pensados nem calculados os fenômenos que estão postos para essas populações vulneráveis, e isso é um elemento importante que nós precisamos ter como proposta de pensamento, no campo das atuações das políticas públicas. Considerar que nós temos a necessidade hoje de compreender que esses fenômenos da identidade de gênero, das questões do masculino, das questões do feminino, de processos de ressignificação da própria mulher, de compreensão da sociedade sobre os nossos fenômenos sociais e psicossociais, eles estão atravessados por uma série de processos que são estruturais, que são históricos, que são de classe, e essas questões elas são muito importantes quando nós vamos pensar então a forma como nos instrumentalizar para fazer com que as nossas intervenções sejam calcadas na garantia, nas seguranças afiançadas, com o direito de acolhida, de construção de vínculos afetivos, comunitários, sociais, e baseado nessas premissas nós vamos avançando então nos nossos processos. Nós vamos pegar algumas questões que são atravessadas também pelas
discussões de sexualidade, né? Então, qual é o espaço que o feminino tem no campo social, qual a importância, qual a valoração, como consolidar estratégias autoprotetivas, preventivas, para que a sociedade se organize em torno da sua forma de interação, né, entre gêneros e vivenciando então buscas por uma relação de equidade, visando justiça social, visando autonomia, visando empoderamento dessas populações que nós temos hoje como objeto das nossas discussões. Pensando então, quando nós falamos de sexualidade, divisão, né, de gênero masculino e feminino, isso nos traz um debate muito importante que são os nossos enfrentamentos ao preconceito e à discriminação por questões de gênero, por identidade de gênero, por questões de orientação sexual, por questões de constituição desse sujeito social e como é o enfrentamento dele tendo isso, né, como discrepante dentro de uma sociedade hoje predominantemente hegemônica, patriarcal, branca, heteronormativa, machista e, quando não, misógina e antifeminista, né? Porque nós temos tido hoje uma onda de um conservadorismo neoliberal, considerando as últimas experiências no campo político e disseminando questões que fogem à concepção e compreensão de fato da realidade, e isso impacta severamente nas construções cognitivas, nas formas como as pessoas pensam, nas formas como as pessoas agem, nas formas como as pessoas sentem as experiências. E isso causa uma grande inquietação. E devolver para vocês. Preciso devolver para vocês. Qual a nossa responsabilidade sobre isso? Qual é o nosso papel na mobilização, na reflexão social, no impacto político, social, afetivo, de problematizar questões que eventualmente são ditas da ordem do privado, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e que em relações o Estado não opera, que essas questões desses discursos normativos que muitas vezes justificam as violências, eles nos impelem a fazer intervenções e convidam-nos a pensar estratégias, a problematizar com as nossas usuárias e usuários, pensando não apenas nas nossas vítimas em relação aos recortes das vulnerabilidades, mas pensando também e fortemente no agressor, né? Pensando políticas públicas de responsabilização, de participação na vida familiar, de participação na vida social, de uma construção de processos identitários cuja a sustentação esteja marcadamente desenhada numa relação de justiça, numa relação de igualdade, numa relação de aproximar as vivências, dividir as forças, somar as nossas fraquezas e pensar que ao dividir as nossas forças a gente está cedendo para esse outro um pouco da nossa resistência, um pouco da nossa reflexão, e somando as nossas fraquezas nós temos também um processo de acolhida, de busca empática pela experiência que essa usuária, que esse sujeito nos apresenta no processo do acompanhamento, da acolhida, da orientação, do encaminhamento, que estão baseados nos nossos processos, nas nossas ferramentas de trabalho. É paradoxal ao mesmo tempo como eu vou somar fraquezas e dividir forças, mas é essa compreensão que eu estou querendo convidar vocês passar um pouquinho da sua fortaleza, passar um pouquinho do seu saber, traduzindo a possibilidade de fortalecimento dessas identidades, desses sujeitos sociais vulnerabilizados, para que eles tenham condições de pensar as suas fragilidades num campo de potências,
no campo de possibilidades, no campo de potencialidades. Dessa forma, as estratégias de superação das vulnerabilidades, elas serão traduzidas como: olha, eu não sou a única pessoa que experimenta essa situação, eu não sou a única pessoa que vivencia essa trajetória de violação de direitos, de violência. Então, marcados nesse processo, é importante que nós possamos ter a oportunidade de indagar por quais questões passam as discussões de gênero. Por que nós falamos de uma sociedade patriarcal? O que significa a construção do patriarcado numa colonização europeia? Né? Como que essa experiência eurocentrista ela tem impactos e ressonâncias sociais desde a colonização até os nossos processos contemporâneos. Dessa forma, é imprescindível que vocês tenham possibilidades de acessar a literatura e de nós fazermos aí uma caminhada baseada, então, nessa busca do saber e do aprimoramento das nossas rotinas de estudos agora. Então, pensando nisso, a gente vai avançar para as próximas, para de fato entrarmos nos nossos debates, né, conversando com os autores que foram peças importantes para nós pensarmos as questões de classe, as questões da divisão sexual do trabalho, as questões da identidade de gênero e orientação sexual, as questões das violações de direitos em decorrência das vulnerabilidades às quais essas populações sofrem. E esses são elementos importantes para nós termos como premissas para compreender o fenômeno, né, das discussões de gênero e patriarcado. Logo, se nós pensarmos que as relações de gêneros ela tem reflexo direto na constituição dos sujeitos sociais e dos aspectos das vulnerabilidades, nós precisamos compreender então quais os percursos que nós temos que caminhar. Então me acompanhe aqui e em breve a gente segue com mais uma videoaula. Um abraço e até breve.